Você já teve a sensação inquietante de estar ouvindo algo dentro de você, mas não saber se era Deus, sua própria mente ou apenas emoção disfarçada de espiritualidade? Essa dúvida silenciosa que muitos carregam sem coragem de admitir é mais comum do que parece, e ela tem roubado decisões, atrasado propósitos e, em alguns casos, afastado pessoas da intimidade com Deus. Porque quando você não confia na voz que ouve, você também não consegue caminhar com segurança. Discernir a voz do Espírito Santo não é um privilégio reservado para supercrentes, nem um mistério inalcançável escondido atrás de anos de teologia. É uma necessidade diária, prática, viva e, ao mesmo tempo, é um processo que exige sensibilidade, maturidade e, principalmente, relacionamento. O problema é que muita gente foi ensinada a buscar respostas rápidas, sinais espetaculares ou experiências emocionais intensas, mas nunca aprendeu a reconhecer o padrão da voz de Deus no cotidiano simples da vida. E é exatamente aí que começa o conflito. Porque a voz do Espírito Santo raramente grita. Ela não compete com o barulho do mundo, nem força espaço na sua mente. Ela se manifesta de forma sutil, constante, firme, mas exige um coração disposto a desacelerar para ouvir. Enquanto isso, outras vozes são mais altas. O medo fala com urgência, a ansiedade fala com pressão, o ego fala com sedução e até mesmo feridas antigas podem falar como se fossem direção divina. E quando tudo isso se mistura dentro de você, discernir deixa de ser algo natural e passa a ser um campo de batalha interno. Talvez você já tenha vivido isso. Aquela decisão em que você sentiu paz, mas depois percebeu que era só alívio momentâneo, ou aquele impulso que parecia espiritual, mas te levou a consequências confusas, ou ainda momentos em que você simplesmente travou, com medo de errar, e acabou não fazendo nada, como se o silêncio fosse mais seguro do que arriscar ouvir errado. Mas existe um ponto que precisa ser confrontado com honestidade. Deus não é confuso. A dificuldade em discernir não vem da falta de clareza dele, mas do excesso de ruído dentro de nós. E enquanto esse ruído não for tratado, qualquer voz pode parecer divina. É por isso que discernimento não começa tentando ouvir melhor, começa aprendendo a silenciar o que não é Deus. E isso muda tudo, porque muitas pessoas querem confirmação, mas não querem transformação. Querem direção, mas não querem renunciar às vozes que já decidiram seguir. Querem ouvir o Espírito Santo, mas continuam alimentando pensamentos, hábitos e ambientes que abafam completamente essa comunicação. Existe uma diferença profunda entre querer que Deus fale e estar preparado para reconhecer quando Ele fala. E essa preparação passa por algo que poucos gostam de encarar: a condição do coração. Jesus disse algo que revela um princípio essencial sobre isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Perceba que ele não disse que as ovelhas ocasionalmente ouvem, nem que precisam de um esforço extremo para reconhecer. Ele estabelece uma relação natural entre conhecer, ouvir e seguir. Isso significa que discernir a voz de Deus está diretamente ligado ao nível de intimidade que você tem com Ele. Não é técnica, é relacionamento. E relacionamento não se constrói em momentos isolados de desespero, mas na constância dos dias comuns. É aqui que muitos se perdem, porque só buscam ouvir Deus quando precisam de uma resposta urgente, mas ignoram completamente a construção silenciosa de familiaridade que acontece quando você passa tempo com Ele sem pressa, sem agenda escondida, sem tentar extrair algo, apenas estando. A verdade é que você não reconhece uma voz desconhecida em meio ao caos. Você reconhece aquilo que já se tornou familiar no silêncio. E isso exige prática. Exige parar de tratar Deus como último recurso e começar a tratá-lo como presença constante. Porque quanto mais você se expõe à voz dele, através da palavra, da oração sincera,
da sensibilidade espiritual, mais você começa a perceber padrões. E esses padrões se tornam âncoras quando outras vozes tentam te confundir. A voz do Espírito Santo nunca contradiz o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Ela não gera confusão moral, não alimenta orgulho, não incentiva atalhos duvidosos. Pelo contrário, muitas vezes ela confronta, corrige, ajusta, e isso pode ser desconfortável. Mas há uma diferença clara entre o desconforto que leva à vida e a pressão que leva à culpa. O Espírito Santo convence com verdade. Outras vozes pressionam com medo. E esse detalhe, quando entendido, começa a abrir seus olhos de uma forma que você não consegue mais ignorar. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui, algo que a maioria não percebe de imediato. Discernir a voz de Deus não é apenas sobre tomar decisões corretas. É sobre se tornar alguém alinhado o suficiente para que essas decisões fluam com naturalidade. Ou seja, o foco não é apenas o que Deus está dizendo, mas quem você está se tornando enquanto aprende a ouvir. Porque se você permanece o mesmo, com as mesmas reações, os mesmos impulsos, as mesmas resistências, você pode até ouvir algo certo, mas ainda assim interpretar de forma errada. E isso é mais comum do que parece. Há pessoas sinceras que amam a Deus, mas ainda filtram tudo que ouvem através de emoções instáveis, traumas não curados ou expectativas pessoais, e sem perceber, misturam a voz do Espírito com ecos internos que distorcem completamente a direção. Por isso, discernimento exige mais do que espiritualidade. Exige maturidade. E maturidade se constrói quando você permite que Deus não apenas fale com você, mas também trate você. Porque há áreas dentro de você que precisam ser ajustadas antes que você consiga ouvir com clareza. Há ruídos que não vão desaparecer apenas com mais oração, mas com rendição. Há confusões que não vão se resolver buscando mais sinais, mas permitindo mais transformação. E enquanto isso não acontece, você pode continuar buscando respostas, mas sempre com uma leve insegurança no fundo, como se algo nunca estivesse totalmente claro. Só que existe um momento, e talvez você esteja se aproximando dele, em que isso começa a mudar. Um momento em que você percebe que não precisa mais correr atrás de sinais desesperadamente, porque começa a reconhecer a voz de Deus mesmo nas coisas simples. Pequenas impressões, direcionamentos sutis, convicções tranquilas, tudo começa a fazer sentido de uma forma diferente. E quando isso acontece, algo dentro de você se acalma. Não porque você tem todas as respostas, mas porque finalmente começou a reconhecer a fonte certa. E ainda assim, existe uma pergunta que precisa ser enfrentada com coragem, porque ela define tudo o que vem a seguir. Você realmente quer ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo quando ela contrariar o que você deseja? Porque é exatamente nesse ponto que o discernimento deixa de ser teoria e começa a se tornar uma escolha real. Você pode passar anos pedindo para Deus falar e ainda assim continuar sem reconhecer quando Ele responde. Não porque Ele se mantém em silêncio, mas porque a forma como você espera ouvir se tornou uma barreira invisível dentro de você. Esse é um dos pontos mais desconcertantes do processo de discernimento, porque obriga você a admitir que talvez o problema nunca tenha sido a ausência de Deus, mas a sua expectativa desalinhada sobre como Ele deveria se manifestar. Muitos foram ensinados, direta ou indiretamente, a associar a voz de Deus a experiências intensas, momentos extraordinários ou sinais inquestionáveis que eliminem qualquer margem de dúvida. Existe quase uma dependência emocional por algo grandioso, como se o sobrenatural só fosse válido quando vem carregado de impacto visível. No entanto, o padrão do Espírito Santo não segue essa lógica. Ele não precisa impressionar para ser verdadeiro, nem competir com estímulos externos para ser ouvido.
A forma como ele fala é mais profunda, mais interna, mais constante. E exatamente por isso, mais fácil de ser ignorada por quem está condicionado a procurar Deus apenas no extraordinário. Enquanto você espera algo espetacular, Deus continua operando no simples, e esse contraste cria uma tensão silenciosa dentro de você. Porque o simples não chama a atenção, não provoca euforia, não gera aquela sensação imediata de certeza absoluta, mas carrega algo muito mais sólido, convicção. E entender essa diferença muda completamente a maneira como você discerne. A emoção espiritual pode ser intensa, envolvente e até marcante, mas ela não é confiável como base de direção. Ela oscila, depende de circunstâncias, pode ser influenciada por ambiente, música, palavras e até pelo seu próprio estado psicológico. Já a convicção espiritual não precisa de intensidade para se sustentar. Ela é firme, silenciosa, constante e permanece mesmo quando tudo ao redor parece neutro. É aquela certeza que não grita, mas também não desaparece. E é nesse lugar que o Espírito Santo geralmente se move. Ele não depende do que você sente para falar com você. E muitas vezes fala apesar do que você sente. Isso confronta diretamente a ideia de que sentir muito é sinal de que Deus está envolvido. Nem sempre é assim. Existem decisões que parecem espiritualmente empolgantes, mas não têm profundidade, não têm continuidade, não têm paz sustentada. E existem direções que no início parecem desconfortáveis, exigem renúncia, provocam confronto interno, mas carregam uma clareza que permanece mesmo depois que a emoção passa. É nesse ponto que o discernimento começa a deixar de ser teórico e se torna algo prático, vivido. Você começa a perceber que a voz do Espírito Santo não te empurra com urgência desesperada, nem te pressiona com medo de perder algo. Ela conduz. A firmeza, a direção, a coerência, existe uma espécie de alinhamento interno que conversa com aquilo que Deus já vem construindo em você ao longo do tempo. Nada soa desconectado, nada parece contraditório ao caráter de Deus, nada alimenta aquilo que você já sabe no fundo que precisa ser tratado. E isso responde uma das perguntas mais comuns e mais sinceras. Como saber se é Deus ou sou eu? A resposta não está em eliminar completamente a sua participação no processo, porque Deus não fala ignorando quem você é. Ele fala através de você também. Ele usa seus pensamentos, sua consciência, sua percepção, mas tudo isso precisa estar sendo transformado. O problema não é você estar envolvido, o problema é quando você ainda não passou por um processo profundo de renovação que torne confiável aquilo que surge dentro de você. Quanto mais sua mente é renovada, mais seguro se torna o discernimento. E essa renovação não é apenas acumular conhecimento bíblico ou repetir verdades espirituais, mas permitir que essas verdades desmontem estruturas antigas que ainda governam sua forma de pensar. É deixar que Deus corrija interpretações distorcidas, cure feridas que ainda influenciam suas decisões. Reorganize prioridades que foram moldadas por pressões externas e não pela vontade dele. A Escritura revela esse princípio de forma direta quando diz: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma conexão inegociável entre mente renovada e discernimento espiritual. Sem renovação, o discernimento será sempre instável, sujeito a distorções, vulnerável a enganos que parecem verdadeiros, porque encontram espaço dentro de você. E esse é um ponto delicado, porque nem tudo que parece espiritual vem do Espírito Santo. Existem vozes que imitam, sensações que convencem, impulsos que se disfarçam de direção. E o único filtro realmente seguro não é o quanto algo te impacta emocionalmente,
mas o quanto aquilo está alinhado com a verdade de Deus e com o caráter dele. O Espírito Santo nunca vai te conduzir para algo que contradiz quem Deus é, mas frequentemente vai te conduzir para confrontar quem você ainda é. E esse confronto é onde muitos começam a recuar, não porque não ouviram, mas porque não gostaram do que perceberam. Discernir a voz de Deus de verdade exige disposição para mudar, para ajustar rotas, para abandonar justificativas que você usava para manter certas decisões. Não é confortável, mas é profundamente libertador, porque remove ilusões e traz clareza. Há um detalhe que transforma completamente a forma como você escuta. O Espírito Santo não fala apenas para te dar informação, ele fala para te formar. A voz dele não é apenas direcional, ela é transformadora. Quando ele te direciona, ele também te molda. Quando ele te corrige, ele está te aproximando, não te afastando. Quando ele confronta, não é rejeição, é alinhamento. Isso muda a sua postura, porque você deixa de buscar apenas respostas externas e começa a perceber movimentos internos. Pequenas mudanças de percepção, ajustes sutis de atitude, convicções que surgem sem explicação lógica aparente, começam a ganhar significado. Você passa a entender que discernir não é apenas ouvir algo pontual, mas reconhecer uma ação contínua de Deus dentro de você, moldando, ajustando, conduzindo. E quanto mais você reconhece essa ação, mais sensível você se torna a ela. Só que essa sensibilidade não se mantém sozinha, ela precisa ser protegida. Existem ambientes que abafam essa percepção, hábitos que saturam sua mente, rotinas que te mantêm constantemente distraído. Quando sua mente nunca desacelera, quando sua atenção está sempre fragmentada, quando sua alma vive sobrecarregada de estímulos, até mesmo uma direção clara pode passar despercebida. Discernir exige presença. Presença com Deus, mas também presença interna, consciência do que está acontecendo dentro de você. Porque se você está sempre correndo, reagindo, ocupado demais para perceber, dificilmente vai notar aquilo que o Espírito Santo está comunicando de forma sutil. O silêncio, que muitas vezes é evitado, se torna um dos maiores aliados nesse processo, porque é nele que as vozes começam a se separar. Que o superficial perde força, que aquilo que vem de Deus começa a emergir com mais clareza. E nesse ponto, uma percepção importante começa a surgir. Talvez Deus já tenha falado com você sobre coisas que você ainda está esperando confirmação. Talvez aquela convicção que você ignorou, aquela inquietação que você tentou justificar, aquele direcionamento simples que você adiou, já eram respostas. Mas como não vieram no formato que você esperava, você descartou ou colocou em dúvida. Isso não significa que Deus deixou de falar, mas pode significar que você precisa ajustar sua forma de ouvir. Porque quando Deus já trouxe clareza suficiente, ele não entra em um ciclo de repetir indefinidamente até que você se sinta confortável. Ele espera a resposta. E isso muda a dinâmica completamente, porque a questão deixa de ser Deus, fala comigo, e passa a ser Deus, me ensina a responder ao que já percebi. Quando você começa a responder, algo muda dentro de você. A clareza aumenta, a percepção se afina, a insegurança diminui, não porque todas as dúvidas desaparecem, mas porque você começa a reconhecer o padrão da voz que está te guiando. Uma confiança silenciosa começa a crescer, não baseada em sinais externos, mas em um relacionamento que se torna cada vez mais real. E mesmo assim, existe um ponto ainda mais profundo, algo que separa quem ocasionalmente discerne de quem vive guiado pelo Espírito. Esse ponto não está apenas em ouvir ou reconhecer, mas em obedecer, porque é possível identificar a voz certa e ainda assim não segui-la. E quando isso acontece, o discernimento perde seu propósito. É nesse lugar que muitos travam, não por falta de clareza, mas por medo das consequências da obediência. Porque ouvir Deus é seguro enquanto não exige mudança,
mas se torna desafiador quando começa a confrontar decisões, caminhos e desejos. E essa tensão revela algo essencial que não pode ser ignorado. Você confia na voz de Deus o suficiente para agir ou apenas o suficiente para se sentir bem, enquanto nada precisa mudar? Existe um ponto silencioso, quase imperceptível, em que tudo aquilo que você já ouviu de Deus começa a ganhar um peso diferente dentro de você, porque até então a sua luta era para discernir se era realmente a voz dele. Mas, de repente, a questão muda completamente e passa a ser o que você vai fazer com aquilo que, no fundo, você já sabe que é direção. Esse é o momento em que o discernimento deixa de ser uma busca confortável e se torna um confronto inevitável, porque enquanto havia dúvida, ainda existia espaço para adiar, para justificar, para manter tudo no campo da possibilidade. Mas quando a convicção permanece mesmo depois de você tentar ignorar, racionalizar ou substituir, algo dentro de você começa a ser pressionado pela verdade. E a verdade tem essa característica inegociável de não permitir neutralidade. Ela não aceita ser apenas considerada, ela exige resposta. Ou você se move na direção dela, ou você começa a se afastar, mesmo que lentamente. Não existe um meio termo real quando o Espírito Santo fala, porque ele não ocupa espaço na sua mente como uma sugestão qualquer. Ele se manifesta como direção que precisa ser vivida. E é exatamente aqui que muitos entram em um ciclo silencioso de confusão, não por falta de clareza, mas porque continuam buscando mais sinais, quando, na realidade, já receberam o suficiente para dar o próximo passo. Existe uma tendência quase automática de querer mais confirmação antes de agir, como se isso trouxesse segurança, mas muitas vezes essa busca constante não passa de uma tentativa de aliviar a responsabilidade de obedecer. Perguntar novamente parece mais seguro do que decidir, porque decidir expõe o coração, revela prioridades e desmonta desculpas que foram cuidadosamente construídas para manter tudo como está. Obedecer exige mais do que entendimento, exige confiança. E confiança não é algo que aparece antes da ação, mas algo que se fortalece no caminho. Isso significa que você dificilmente vai sentir uma segurança absoluta antes de obedecer. O que geralmente acontece é uma convicção suficiente, firme o bastante para dar um passo, mas não completa a ponto de eliminar todo o desconforto. E esse desconforto não é um sinal de que Deus não está falando. Muitas vezes é apenas o reflexo de sair de um lugar onde você tinha controle para entrar em um lugar onde você precisa confiar. A lógica humana pede garantias antecipadas, mas o Espírito Santo trabalha com luz progressiva, oferecendo direção para o próximo passo, não para o caminho inteiro. Quando você não entende isso, corre o risco de ficar paralisado, esperando uma clareza total, que raramente vem da forma que você imagina. E essa espera, que parece prudente, pode se transformar em estagnação espiritual, porque enquanto você não se move, aquilo que já foi revelado não se desenvolve. Deus não precisa mostrar todo o percurso para que você comece a caminhar. Ele espera que você responda ao que já foi mostrado. E é no movimento que novas direções se tornam claras. Esse é um dos pontos que mais separam quem apenas deseja ouvir Deus de quem realmente vive guiado por Ele. Porque viver guiado implica abrir mão do controle total, aceitar que nem tudo fará sentido imediato e reconhecer que a fidelidade ao que foi ouvido é mais importante do que o conforto de permanecer no conhecido. Isso não é fácil, especialmente para quem se acostumou a confiar apenas naquilo que pode prever ou controlar, mas é essencial para uma vida espiritual autêntica. Há momentos em que a voz do Espírito Santo vai te conduzir para decisões que não parecem lógicas à primeira vista, que não se encaixam perfeitamente nos seus planos ou expectativas.
mas que carregam um propósito que só será compreendido depois. E esse depois depende da sua disposição de obedecer no agora. Se você espera entender tudo antes de agir, pode nunca experimentar aquilo que só se revela no caminho da obediência. E é aqui que o discernimento se aprofunda de verdade, porque ele deixa de ser apenas a capacidade de reconhecer uma voz e passa a ser a coragem de segui-la. Reconhecer sem responder cria uma desconexão interna, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando externamente tudo parece estável. É aquela sensação difícil de explicar, um incômodo silencioso que surge quando você sabe que há algo que precisa ser feito, mas continua adiando. Esse incômodo não é condenação, é alinhamento sendo chamado de volta. O Espírito Santo não acusa para afastar, ele revela para aproximar, mas essa aproximação passa pela resposta. Quando você ignora repetidamente aquilo que já foi percebido, sua sensibilidade começa a se enfraquecer. Não porque Deus deixou de falar, mas porque você se acostumou a não reagir. A voz continua, mas a sua disposição de ouvir com intenção de obedecer diminui, e isso afeta diretamente o discernimento. É possível, sim, ouvir, entender e ainda assim viver em engano. Não por falta de revelação, mas por ausência de prática. Quando não há alinhamento entre aquilo que você percebe e aquilo que você vive, cria-se uma espécie de ilusão espiritual, onde parece que há crescimento, mas na verdade existe apenas acúmulo de percepção sem transformação real. E isso é mais perigoso do que parece, porque não soa como erro evidente, soa como sensibilidade espiritual, quando na verdade é resistência disfarçada. Essa resistência nem sempre é consciente. Muitas vezes ela se apresenta de formas aceitáveis, como dizer que ainda não é o momento, que precisa esperar um pouco mais, que seria melhor ter mais confirmação antes de agir. E embora existam situações em que esperar é sabedoria, também existem momentos em que esperar é apenas uma maneira sofisticada de evitar aquilo que já está claro. Discernir inclui reconhecer quando a espera é direção e quando é fuga. Enquanto isso, o Espírito Santo continua operando, trazendo à tona aquilo que precisa ser alinhado, usando diferentes formas para chamar sua atenção de volta. Pode ser através de uma palavra que se repete em momentos distintos, de uma inquietação que não desaparece, mesmo quando você tenta ignorar, ou até de circunstâncias que começam a se organizar de forma inesperada ao seu redor. Nada disso acontece por acaso, existe uma intenção constante de te manter conectado ao centro da vontade de Deus. Mas mesmo diante disso, a escolha continua sendo sua. Você pode responder ou pode continuar adiando, pode confiar, ou pode recuar, pode obedecer, ou pode racionalizar. E essa escolha define não apenas uma decisão isolada, mas o tipo de relacionamento que você está construindo com a voz de Deus. Porque cada resposta fortalece a conexão e cada resistência enfraquece a sensibilidade. Há um momento em que isso precisa ser encarado com honestidade, porque não se trata mais de falta de entendimento, mas de disposição para agir. E nesse ponto, algo simples e profundo se torna evidente. Obedecer não é apenas uma consequência de ouvir, é a confirmação de que você realmente reconheceu a voz que te chamou. Quando essa verdade se torna clara dentro de você, o discernimento ganha uma nova dimensão, porque deixa de ser apenas percepção e passa a ser caminho vivido. A direção deixa de ser teoria e se torna experiência, algo que você não apenas entende, mas comprova enquanto caminha. Isso muda completamente a forma como você se relaciona com Deus, porque a confiança deixa de ser baseada no que você sente ou entende e passa a ser construída na fidelidade ao que você decide viver. Ainda assim,
permanece uma pergunta que precisa ser enfrentada com profundidade, porque ela define a continuidade de tudo isso na prática diária. Como sustentar essa sensibilidade ao longo do tempo, sem voltar aos mesmos padrões de dúvida, distração e resistência que tantas vezes já tentaram te afastar da clareza que você começou a experimentar? Existe uma diferença silenciosa, mas decisiva, entre momentos em que você consegue discernir a voz de Deus e uma vida em que você se torna continuamente sensível a ela. Porque discernir uma vez pode até acontecer em meio a circunstâncias específicas, mas viver em discernimento exige constância, exige cultivo, exige um tipo de vigilância interior que não é pesada, mas é intencional. E é exatamente aqui que muitos se perdem depois de terem experimentado clareza em algum momento, porque não entendem que aquilo que foi iniciado precisa ser sustentado. A sensibilidade espiritual não é algo automático e permanente. Ela é relacional e dinâmica. Isso significa que ela pode crescer, mas também pode ser abafada. Pode se tornar mais nítida, mas também pode se tornar confusa novamente se não for protegida. E proteger essa sensibilidade não tem a ver com viver em isolamento ou tentar controlar tudo ao redor, mas com aprender a estabelecer ritmos que mantêm seu coração alinhado com Deus, mesmo em meio à rotina comum da vida. Porque o maior desafio não está nos momentos intensos, mas nos dias comuns. É no cotidiano que o discernimento é testado de verdade. Quando não há pressão extrema, quando não há decisões gigantescas, quando não há necessidade urgente de resposta, é justamente aí que você constrói ou perde sensibilidade. Porque são nesses dias que você decide se vai continuar cultivando um coração atento ou se vai voltar ao automático, onde tudo é feito sem percepção, sem pausa, sem consciência espiritual. E o problema do automático é que ele te desconecta lentamente. Não de forma brusca, não de forma evidente, mas de maneira sutil. Você ainda ora, ainda acredita, ainda mantém práticas espirituais, mas algo começa a ficar superficial, mecânico, distante. E quando isso acontece, a voz de Deus não desaparece, mas sua percepção dela começa a se enfraquecer, porque você já não está tão presente quanto antes. Manter sensibilidade exige presença contínua, presença que não depende de emoção, nem de ambiente perfeito, mas de decisão. Decisão de voltar sua atenção para Deus ao longo do dia, de trazer sua mente de volta quando ela se dispersa, de não permitir que o excesso de estímulos ocupe todo o espaço interno onde o Espírito Santo fala. Isso exige ajustes práticos. Não se trata apenas de momentos longos de oração, embora eles sejam importantes, mas de uma consciência constante. Pequenos retornos ao longo do dia, pequenas pausas internas, pequenas escolhas de não reagir impulsivamente, mas perceber antes de agir. Porque muitas vezes o Espírito Santo fala exatamente nesses intervalos, nesses espaços, onde você escolhe não ser guiado automaticamente pelo que sente ou pensa, mas se abre para algo mais profundo. É nesse lugar que a vida com Deus deixa de ser um evento e se torna um fluxo. Você começa a perceber que discernir a voz do Espírito Santo não é algo separado da sua rotina, mas integrado a ela. Ele fala enquanto você trabalha, enquanto você conversa, enquanto você decide coisas aparentemente simples. E quanto mais você reconhece isso, mais natural se torna ouvir, porque você não está mais tentando acessar Deus em momentos específicos, mas caminhando com Ele continuamente. Mas essa caminhada precisa de um fundamento sólido, porque sem base, qualquer distração pode te desviar novamente. E esse fundamento é a palavra de Deus, não como informação acumulada, mas como referência viva, porque é ela que mantém seu discernimento alinhado, que corrige percepções distorcidas, que protege você de confundir sua própria vontade com direção divina. O Salmo 119, 105 diz:
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Perceba que a imagem não é de um holofote que mostra tudo de uma vez, mas de uma lâmpada que ilumina o próximo passo. Isso reforça algo essencial. Deus não te chama para ter controle total do caminho, mas para caminhar com luz suficiente, confiando que Ele continuará iluminando à medida que você avança. Quando você internaliza isso, a ansiedade por respostas completas começa a diminuir, porque você entende que não precisa ver tudo para continuar. Você precisa apenas permanecer sensível ao próximo direcionamento. E essa sensibilidade é alimentada quando você se mantém alinhado com a verdade, quando sua mente continua sendo renovada, quando seu coração não se afasta da presença. Só que existe algo que precisa ser encarado com sinceridade, porque é aqui que muitos voltam a cair nos mesmos ciclos. Não é apenas o que você faz que define sua sensibilidade, mas também o que você tolera. Aquilo que você permite permanecer na sua mente, nos seus hábitos, nas suas escolhas, influencia diretamente sua capacidade de discernir. Pequenas concessões, pequenas distrações constantes, pequenas negligências espirituais podem parecer inofensivas isoladamente, mas ao longo do tempo vão criando um ambiente interno, onde a voz de Deus se torna mais difícil de perceber. Não porque Ele se afastou, mas porque você se tornou menos atento. E isso exige vigilância, não no sentido de medo, mas de consciência. Consciência de que sua vida espiritual não é sustentada por momentos isolados, mas por uma continuidade de escolhas. Escolhas de voltar, de ajustar, de realinhar quando percebe que algo saiu do lugar. E a boa notícia é que esse realinhamento não exige perfeição, exige sinceridade. Sempre que você percebe que perdeu sensibilidade, que voltou ao automático, que se distraiu além do necessário, existe um caminho de volta imediato, não através de culpa, mas através de retorno. Retorno à presença, retorno à escuta, retorno à intenção de caminhar com Deus de forma consciente novamente. O Espírito Santo não trabalha com afastamento definitivo, ele trabalha com convite contínuo. E esse convite não cessa. Ele continua chamando, ajustando, guiando, mesmo quando você falha, mesmo quando você se distrai, mesmo quando você demora a responder. A diferença está na sua disposição de atender a esse chamado quando percebe. Porque no final, viver discernindo a voz do Espírito Santo todos os dias não é sobre nunca errar, mas sobre nunca se afastar por completo. É sobre desenvolver um coração que volta rápido, que ajusta rápido, que responde com mais sensibilidade a cada dia. E com o tempo, algo começa a se consolidar dentro de você. Aquilo que antes era dúvida constante começa a se tornar reconhecimento natural. Aquilo que antes exigia esforço intenso começa a fluir com mais leveza. Não porque ficou fácil, mas porque você se tornou mais alinhado, mais atento, mais disposto. Isso transforma não apenas suas decisões, mas sua forma de viver. Você deixa de andar reagindo ao que acontece e começa a viver guiado por quem Deus é. Suas escolhas passam a carregar mais paz, não ausência de desafios, mas uma segurança interna que não depende das circunstâncias. Você começa a perceber Deus nos detalhes, nas direções sutis, nas correções silenciosas. E aos poucos aquela pergunta que antes te inquietava, será que é Deus falando? Começa a perder força, não porque você nunca mais terá dúvidas, mas porque você aprendeu a reconhecer a voz que caminha com você. E talvez no fundo seja isso que você sempre buscou. Não apenas ouvir Deus em momentos específicos, mas viver de forma tão próxima, tão alinhada, que a voz dele deixe de ser um mistério distante e se torne uma presença constante dentro da sua caminhada. Se você chegou até aqui, deixe um amém nos comentários, para sabermos que você recebeu a bênção completa. Que o Senhor te guarde e te guie. Amém.